Não consigo parar de comer doce, mas eu vou te dizer que é possível você reduzir essa vontade aos poucos, em vez de só se limitar e não poder comer uma coisa que você gosta. E eu vou te explicar como que você vai fazer isso. Algumas pessoas têm polimorfismos que aumentam essa predisposição a gostar mais de doce. Polimorfismos são variações genéticas vindas de alguma mutação que aconteceu ali nos genes. Por exemplo, existem algumas pessoas que têm polimorfismo que predispõem a ganhar massa muscular com mais facilidade. Outras pessoas têm polimorfismos que predispõem a ter doenças autoimunes. Falando de doença, por exemplo, não quer dizer necessariamente que aquela pessoa vai ter aquela doença, mas ela tem os genes que predispõem ela àquela doença. E aí, dependendo do estilo de vida dessa pessoa, o que ela come, ela pode expressar esses genes ou mantê-los silenciados. Acontece que quando a gente está falando de doce, a gente expressa esses genes para o paladar doce, para a vontade de comer doce, desde a infância. É o padrão alimentar. A gente é ensinado a comer doce desde a infância. E aí algumas pessoas vão ter essa predisposição ao longo da vida a ter mais compulsão por esse tipo de alimento. Então, se você é uma pessoa que teve muito contato desde o início da vida com alimentos doces ou com alta carga glicêmica, macarrão, pão, biscoito recheado, você educou o seu organismo a ter mais quantidades de receptores para alimentos doces na sua língua. E aí, quando você vai ter o contato com um alimento de sabor amargo ou cítrico, no comecinho é muito difícil. Então, aquela pessoa que come muito doce, geralmente ela tem dificuldade de comer alimentos amargos. Na verdade, ela tem dificuldade de ter contato com alimentos naturais porque ela tem mais contato com os alimentos hiperpalatáveis. O paladar dessa pessoa está viciado em alimentos hiperpalatáveis. É uma pessoa que não acha gostoso comer uma fruta, por exemplo. A boa notícia é que se você quiser de verdade diminuir a sua vontade, sua compulsão por alimentos doces, você pode e deve reeducar o seu paladar. E como que você vai fazer isso? Tendo contato com os alimentos cítricos e amargos. Sempre que você tiver contato com os alimentos cítricos e amargos, você vai mandar essa informação para o seu cérebro e você vai aumentar a expressão de genes ali nas suas papilas gustativas para esse tipo de alimento. Com o tempo, vai haver uma substituição daquele excesso de receptores para alimentos doces para receptores de alimentos amargos e cítricos. E é por isso que as pessoas, depois de um certo tempo, que não demora muito, geralmente uma semana, 2 semanas, conseguem tomar café sem adoçar. E sentem muita diferença depois que elas passam a tomar, em algum momento, aquele café adoçado. Porque o paladar já foi reeducado. Me conta aqui embaixo se isso já aconteceu com você. Então, a primeira forma, na verdade, é insistir, insistir, porque eu sei que no começo é muito difícil, você vai rejeitar, você vai fazer cara feia, mas em poucos dias isso vai modificando. Faz o teste, eu te desafio. Você tem que insistir em alimentos amargos e cítricos. Então, você pode fazer um suco de limão e não botar adoçante. Você pode tentar com o café sem adoçar. Você pode tentar chás amargos como um chá de boldo, um chá de carqueja, até o chá verde. Você pode usar os chás com sabor um pouquinho mais cítrico, como por exemplo o hibisco. Você pode usar um suco de maracujá sem adoçar. Não precisa ser uma quantidade grande, pode ser uma quantidade pequena, desde que você dê aquele estímulo. Todo dia você dá aquele estímulo ali nas suas papilas gustativas. Mas, Viviane, eu não posso nem botar um adoçantezinho, só um pouquinho. Não, pelo menos a grande maioria dos adoçantes, não, principalmente os artificiais. Eu não sei se você já percebeu, mas os adoçantes eles são muito mais doces do que o açúcar. Muito mais. Se você tomar um refrigerante zero, por exemplo, comparado a um refrigerante tradicional, o zero é mais doce, é muito mais doce. E aí o que que acontece? Apesar dele não ter a caloria que o açúcar tem, ele tem o estímulo que o açúcar tem a partir do momento que ele encosta ali na sua língua. Ele vai mandar a informação do seu cérebro de que é um alimento doce. Então ele vai aumentar a sua compulsão por doce. Então se você é aquela pessoa que está fazendo dieta, quer diminuir os doces, mas se entope de coisa cheia de adoçante, a sua vontade de comer doce tende a ser cada vez maior.
muito cuidado com o excesso de adoçantes. Segunda coisa mais importante é o controle do sono, que é uma das coisas mais negligenciadas com certeza, e da ansiedade. Aliás, a ansiedade está diretamente relacionada com a qualidade do sono. Pessoas que dormem inadequadamente, e eu não estou falando só de tempo, eu estou falando de qualidade do sono, são também pessoas mais estressadas e mais ansiosas. O sono inadequado é um dos maiores disruptores da compulsão por doces, porque ele aumenta os níveis de estresse, aumenta os níveis de cortisol, aumenta também os níveis de grelina, que é o hormônio da fome. Mas calma, vou te dar algumas dicas para você dormir melhor. Primeira coisa, iogurte natural de preferência, ou algum iogurte que não tenha açúcares, algum iogurte que seja ali sem ingredientes artificiais, batido com maracujá. O iogurte vai ajudar na conversão de triptofano em melatonina, facilitando o sono. E o cálcio é muito importante nos impulsos nervosos, então a deficiência de cálcio também pode influenciar na qualidade do sono. Segunda dica é o magnésio inositol, que ajuda no relaxamento. E o magnésio você vai encontrar de várias formas no mercado. Só que quando você usa especificamente o magnésio na forma inositol, além de promover o relaxamento, além de ser ótimo para a função intestinal, ele também vai ajudar na sensibilidade insulínica, o que pode te ajudar, inclusive, na perda de peso. E no caso dos alimentos que são fontes de magnésio, você pode usar amêndoas no seu dia a dia, você pode usar semente de abóbora torrada, são ótimas fontes de magnésio que podem complementar ainda essa suplementação. Agora, existem os chás, que são uma forma barata e eficiente de promover flavonoides, polifenóis para o seu corpo. Nesse caso do sono, você pode usar o bom e velho camomila, erva cidreira, capim-limão. Eles ajudam muito, principalmente se você usar com frequência e associar aos outros nutrientes e suplementos que podem te ajudar no sono também. Agora, não adianta a gente falar sobre o sono sem falar sobre o estresse do dia a dia também. Eu sei, é muito difícil controlar o estresse. Existem coisas que fogem do nosso controle e a gente acaba tendo que, pelo menos, ter consciência daquilo para que tenha um controle maior. E aí nós temos que falar do cortisol. O cortisol é um hormônio que serve para ajudar o organismo a reduzir inflamações, por exemplo, contribuir para o funcionamento do sistema imunológico também, os níveis de açúcar na corrente sanguínea, pressão arterial. O problema do cortisol está em estar descontrolado de forma crônica, que é justamente o que acontece quando uma pessoa é um estressado crônico, um nível de estresse crônico. Aliás, o cortisol elevado de forma crônica é um dos principais motivos pelo qual as pessoas que seguem uma alimentação certinha, que treinam certinho, não conseguem emagrecer. Geralmente são pessoas estressadas, até por outros motivos, que acaba atrapalhando pelo nível de cortisol. E o excesso de cortisol está relacionado ao aumento da deposição de gordura. Então, se você não conseguir controlar o seu nível de estresse, seu nível de cortisol, provavelmente você pode ter uma dificuldade um pouco maior em queimar gordura corporal e emagrecer. E existem algumas formas de você controlar isso e não ter um aumento exacerbado dos níveis de cortisol. A primeira e muito importante é o sono. Você tem que dormir de forma adequada, não só em tempo de sono, mas em qualidade. Não adianta você ter um tempo bom de sono, mas ser um sono picotado, acordar muito de madrugada, até para ir no banheiro, não ser um sono profundo. Isso é muito importante. Segunda coisa, incluir alguns alimentos que são moduladores de cortisol. O abacate, por exemplo, é o melhor deles. Você pode usar um shake de abacate, você pode fazer guacamole, você pode comer o abacate puro se você gostar, ou você pode usar o óleo de abacate, que seria uma forma mais prática de você estar incluindo nas suas saladas, no seu dia a dia. Até se você não gostar muito do sabor do abacate, você pode incluir o óleo de abacate em outras coisas que disfarcem esse sabor. As outras coisas seriam as oleaginosas e as sementes. Se você tiver todos os dias na sua rotina alimentar diferentes oleaginosas, diferentes sementes, você tem um suporte ali também para a produção do cortisol.
É muito importante que você controle as quantidades de cafeína e alimentos fontes de cafeína. Então, por exemplo, se você é do tipo de pessoa que toma litros de café durante o dia, e também a quantidade de álcool precisa ser limitada, porque isso pode também alterar os níveis de cortisol. Outra coisa que pode parecer um papo de nutricionista, mas é super importante, são os vegetais verdes escuros, porque eles vão aumentar a oferta de triptofano, que vão ser convertidos em serotonina, reduzindo a ansiedade e a compulsão por doces. Então você pode utilizar vegetais verdes escuros no seu almoço ou no jantar. Se você não gosta tanto do sabor desses vegetais, você pode incluir em sucos, você pode incluir em sanduíches, você pode fazer um omelete e colocar vegetais verdes escuros no omelete. Existem várias formas de incluir no seu dia a dia. Aliás, hoje em dia você já acha até esses vegetais na forma liofilizada, que é em pó, uma forma em que eles não deixam que perca os nutrientes e você pode usar com mais facilidade, misturar com mais facilidade em sucos e outros alimentos, ou até fazer um shotzinho pela manhã. Mais uma estratégia importante para diminuir a vontade por alimentos doces e até por carboidratos de forma em geral é você fazer refeições com baixa carga glicêmica. Isso porque esse excesso de carboidrato, a carga glicêmica alta nas suas refeições, vai fazer um super estímulo de insulina que vai baixar a sua glicose de uma forma abrupta. Dessa forma, se isso acontecer, o seu organismo vai sentir a necessidade de pedir por glicose, por carboidratos, e você acaba sentindo vontade de comer carboidratos, porque você está hipoglicêmico. Então, não deixe fazer hiperestímulo de insulina e você controla isso através da quantidade de carboidratos que você come em cada refeição. Você ainda tem a possibilidade de usar os chás a seu favor, chá de capim-cidreira, chá de mulungu, reduz bastante a ansiedade, chá de casca de cacau, que tem o sabor adocicado. Você pode usar pelo menos de 2 a 3 vezes ao dia. E falando de cacau, tem o chocolate acima de 70%. Porque o cacau ele é um estimulante de serotonina, ele aumenta a produção de serotonina. Então, eu particularmente gosto de colocar alguma coisa de cacau, ou cacau em pó, ou chocolate de 70% para cima, ou chá de cacau no finalzinho da tarde. Por quê? Fisiologicamente, no final da tarde nós temos uma queda na nossa produção de serotonina. E é por isso que geralmente é um dos horários que a gente aumenta a vontade de comer alguma coisa doce ou comer alguma besteira, alguma coisa que aumente a sensação de recompensa. Então, se você usar nesses horários, ou um pouquinho antes, 1 hora antes, por exemplo, alguma coisa que estimule a produção de serotonina, te cause relaxamento e diminua essa ansiedade do fim da tarde, isso pode funcionar e funciona normalmente muito bem. Alguns suplementos que podem ajudar na compulsão por doces. Existem muitos, mas nós vamos falar de 3. O primeiro deles é o cromo, que você pode encontrar na forma de picolinato de cromo ou cromo GTF, são as principais. O cromo é um mineral essencial ao organismo e a gente perde muito do cromo com o refino dos alimentos. O cromo ativa várias enzimas importantes no metabolismo da glicose e também de proteínas. Inclusive, ele influencia no aumento da afinidade dos receptores para a insulina. E é por isso que a gente utiliza muito o cromo para pessoas que têm resistência à insulina, que têm dificuldade no metabolismo da glicose. Durante o exercício, o cromo é mobilizado para aumentar a captação de glicose pelo músculo. Então, se você usar uma quantidade de cromo antes do seu treino ou próxima do seu treino, você vai aumentar a captação de glicose, o que pode ajudar no seu treino, na qualidade do seu treino, pode ajudar na recuperação de glicogênio muscular. Você vai aumentar mais a sua massa muscular, aumentar a sua taxa metabólica basal, gastar mais caloria e ter mais facilidade em perder peso e reduzir gordura corporal. Sem contar que, quando a gente está falando de melhorar metabolismo de glicose, melhorar metabolismo de insulina e de proteínas, a gente está falando na redução da resistência insulínica, o que vai ajudar na redução da gordura na região do abdômen e, de quebra, na redução da vontade de comer os doces. A deficiência de cromo é bem comum em quem tem resistência à insulina ou diabéticos também, e uma dose ali em torno de 200 microgramas por dia, 1 ou 2 vezes,
dependendo de cada indivíduo, já costuma ser muito efetiva na melhora do metabolismo da glicose. O segundo suplemento que ajuda bastante é o 5-HTP, que é um componente ativo na planta Griffonia simplicifolia. O 5-HTP ele é um metabólito do triptofano que vai gerar a serotonina posteriormente. Só que ele tem uma vantagem relacionada ao triptofano, que é a passagem facilitada pela barreira hematoencefálica. Ele entra no seu cérebro com mais facilidade do que o triptofano, porque ele não fica ligado com a albumina, ao contrário do triptofano, que está em sua maior parte ligado à albumina. Fora que nem todo triptofano que tem no nosso organismo vai ser necessariamente convertido a 5-HTP para produzir serotonina. Então, quando você ingere diretamente o 5-HTP, você tem mais facilidade de ter os efeitos desejáveis relacionados ao relaxamento, relacionado à produção de serotonina no organismo. O terceiro suplemento seria a L-teanina, um aminoácido presente na Camellia sinensis, que é a planta que a gente faz o chá verde. A teanina é justamente o que confere o sabor ao chá verde, e vários estudos têm mostrado que a suplementação de 200 mg de teanina 2 a 3 vezes ao dia é capaz de melhorar o humor, a ansiedade e a compulsão por alimentos doces. A teanina ela vai ser absorvida bem rapidamente e o pico plasmático dela vai ser em torno de 30 minutos após a ingestão. Daí ela vai aumentar a produção de serotonina e de dopamina. E uma coisa muito interessante sobre todos os estudos relacionados à L-teanina é que ela é capaz de neutralizar os efeitos da cafeína, aquela agitação de sistema nervoso que a cafeína causa. E esse efeito relaxante de diminuir o hiperestímulo da cafeína é um efeito sem sedação. Então a L-teanina ela tem um efeito de relaxamento sem te deixar sedado, sem te deixar letárgico e aumentando o foco, por exemplo, para estudar, para fazer as coisas do dia a dia. Tá bom, Viviane. E se eu tiver muita dificuldade de tirar todo tipo de açúcar e de adoçante, existe pelo menos algum tipo de adoçante que eu possa utilizar? Os dois melhores adoçantes que você poderia utilizar nesse momento de transição é a estévia e a talmatina. A talmatina tem um lado muito negativo que é preço, ela é muito cara, apesar de ser um dos melhores adoçantes realmente, porque a talmatina, na verdade, ela é uma proteína. Só que ela é difícil de encontrar, ela é difícil de pagar. Então, a melhor seria realmente a estévia. O que poucas pessoas sabem sobre a estévia é que você vai encontrar no mercado dois tipos de estévia: os glicosídeos de esteviol e a rebaldiose. Os glicosídeos de esteviol estão em maior parte na planta. Então, ele vai ser mais barato, porém, ele vai ter o resíduo amargo, que você com certeza já deve conhecer quando a gente fala de estévia. Quando você compra um adoçante à base de rebaldiose, que é extraída da estévia também, sendo que é uma quantidade muito pequenininha que tem na planta, ele não tem um resíduo amargo. Porém, como a quantidade é muito pequena, é mais difícil de extrair, então vai ser um adoçante um pouquinho mais caro. Se você encontrar um adoçante que tem um pouquinho dos dois, ele vai ter um preço mais equilibrado e provavelmente não vai ter um resíduo amargo também. Outra forma que você pode utilizar da estévia é que existem algumas estévias no mercado misturadas com eritritol, que seria um adoçante também considerado saudável, exceto se você tem alguma questão gastrointestinal, porque ele pode causar um pouquinho de distensão, assim como o xilitol. Receita Fit, vale a pena? A receita Fit vai valer a pena se você estiver num estado de compulsão muito grande, em que você quer controlar os níveis calóricos. Isso vai depender da receita que você está fazendo também, porque tem receita fit que é mais calórica do que a receita tradicional. Tem que ter cuidado com os ingredientes que está utilizando. Se você estiver fazendo uma receita fit que enche de adoçante, você não vai estar melhorando muita coisa, porque você vai ter vontade de comer doce depois, justamente pelo que nós falamos de aumento da compulsão por doce, pelo estímulo das papilas gustativas. Então, a receita fit vale a pena quando você sabe o momento e quando não tem tanta frequência e quando você sabe escolher bem os ingredientes para que você não escolha algo que seja pior do que a receita tradicional daquele alimento. Então, fica de olho e se informa sempre no que você está fazendo. Mas no dia a dia, quanto mais natural os alimentos que você escolher, menos hiperpalatáveis, mais você está educando o seu paladar e mais fácil vai ser de você ficar longe dos doces.